Quando você vai conhecer uma mulher, você não pode se importar com o que ela pensa. Em vez disso, tem que se importar com o que ela sente. E aí, tudo bem? Aqui é o João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação, e muito bem-vindo ao segundo episódio da série 4 em 4, na qual vou te dar as ferramentas para você ir do 0 aos 4 encontros em 4 semanas com mulheres incríveis que você vai levar para a sua vida. E hoje eu quero conversar com você sobre conversa. Eu sei, conversar sobre conversa. Mas o que eu quero dizer com não se importar com o que as mulheres pensam? Isso é super importante você levar para a sua vida e levar para as suas abordagens, porque se você se importa com o que elas pensam, se você leva todo e qualquer feedback que você receber para o coração, você vai começar a surtar, babar, a ter probleminha. Porque quando você aborda com bastante frequência, quando você aborda com realmente volume, colocando o que eu gosto de dizer como os pré-requisitos para uma boa prática social, que é volume e anonimato. Volume porque você vai querer fazer várias abordagens em anonimato, no sentido de quando você está chegando numa garota, conversando com ela, não tem todas as outras garotas vendo o que você está fazendo. Por isso que eu prefiro mais noite, balada, sair, né, para sair para festa, sair para evento onde tem muita gente, porque daí você tem volume e anonimato. Agora, se tem um lugar de dia que permite isso, e eu tô muito animado, tá? Tô muito interessado em começar a testar o Morro da Urca, aqui no Rio de Janeiro, para poder fazer isso, porque muito provavelmente eu vou conseguir volume e anonimato lá. Mas quando você tem volume e anonimato, uma coisa muito boa acontece, que é você aprende muito rápido, você entra num modo de aprendizado com muita facilidade, porque você tá ali, ó, abordando, conhecendo, trocando ideia, falando com outras pessoas. E quando você vê, depois de um dia de abordagens do seu day game, ou depois de uma noite saindo, na terceira metade da noite, quando está todo mundo super cansado e você está voltando para casa, você percebe que você realmente aprendeu alguma coisa, você percebe que você realmente teve experiências de referência super poderosas e que vão te ensinar muito. Só que aí tem um pequeno risco. Você não pode levar as opiniões das mulheres que você abordou como verdade absoluta sobre como que você chegou, o que você fez. Pelo contrário, para definir como que você está indo no seu jogo, o que você deveria estar fazendo e qual a próxima coisa a ser testada, o ideal é que você teste. Pega uma coisa, uma teoria que você tem, uma hipótese que você tem e faz que nem um método científico. Chega ali e testa 10 vezes aquela mesma abordagem. Por exemplo, eu quero ver se eu funciono melhor com direto ou indireto. No episódio passado, inclusive se você não assistiu, volta ali e assiste. No episódio passado, o Johnny falou para mim que se eu sou introvertido, devo ser mais direto, se eu sou extrovertido, devo ser mais indireto. Daí eu fui e fiz o teste do MBTI, do Myers-Briggs, e daí deu que eu sou introvertido, eu deveria ser mais direto. Então vamos testar isso daí. Faz 10 abordagens diretas, 10 abordagens indiretas. E ver o que funciona melhor das duas. Ah, beleza. Realmente parece que o direto funciona um pouquinho melhor se eu coloco a pressão adequada, se eu coloco o sorriso. Então deixa eu testar 10 abordagens sorrindo mais, sorrindo forte, dando um sorrisão e fazendo alguma brincadeira, e 10 abordagens falando só com um sorriso, mas indo me apresentar e perguntando o nome dela. Beleza, fiz 10 aqui, 10 aqui. Agora eu estou entendendo um pouco melhor qual que é o meu jogo. Parceiro, foi assim que eu construí o meu jogo, a minha forma de chegar e de conhecer mulheres, e foi assim que eu construí a minha carreira em cima disso. Era isso que eu ensinava para os meus alunos, e foi daí que nasceram todas as histórias, as mais de 400 histórias dos alunos da máquina. É daí que vem, dessa constante paixão por testar formas novas e diferentes de aprender sobre habilidade social. O negócio é, quando você vai chegar numa mulher e trocar ideia com ela, principalmente sobre relacionamentos, toda mulher tem um monte de opinião sobre relacionamentos. Assim como todo homem, para ser bem sincero. É uma coisa natural, humana.
da gente ter as nossas opiniões. Só que eu imagino que a garota que você está ali abordando não tenha testado tantas coisas diferentes quanto você ou quanto eu. Então, você vai prestar atenção no que ela está falando, você vai responder ela, você vai trazer assuntos novos, com certeza absoluta, mas você não vai se importar tanto com as opiniões dela, principalmente quando a garota te der um fora, quando a garota não quiser conversar com você, quando a garota te disser não, por um motivo muito simples. E olha, presta atenção que isso é uma girada de chave, hein? Você não pode medir o seu valor por conta de nãos que não foram causados por você. Se você chegou, abordou, trocou uma ideia, legal, você chegou, foi educado, foi respeitoso, respeitou o espaço dela, não invadiu o espaço dela, ela pode dizer não por uma série de motivos. E nenhum desses nãos quer dizer que você não é bom o suficiente, ou que você não joga bem, ou nem que o que você testou não funciona. Isso só quer dizer que você não tem o que ela está procurando agora. Entende? Seria como se o cara estivesse tentando me vender um celular. Ah, tô tentando te vender um celular. E o cara tem toda a técnica de venda, boladona e tal, Jordan Belfort, os caras de asa. Só que eu não quero um celular porque eu já tenho. É que nem quando você chega numa mulher que tem namorado. Você não tem o que ela está procurando. Ela não está procurando o que você tem a oferecer. A mesma coisa vale se a tua abordagem não funciona ali inicialmente, porque não tem um encaixe de personalidade, ou ela é muito seletiva com relação à altura, ou de repente, para aqueles de vocês que ainda se preocupam da mulher querer saber do dinheiro e da ambição do cara. Isso simplesmente quer dizer que você não tem o que ela está procurando. E está tudo bem. Por sorte, existem 3 bilhões e meio de outras mulheres no mundo. Beleza? Então, dito isso, como que você vai fazer durante suas abordagens, durante as suas conversas, durante as suas interações para causar o máximo de impacto, aprender pra caralho e causar uma boa experiência? Você vai parar de se importar com o que elas pensam e começar a se importar com o que elas sentem durante toda a conversa. Presta atenção no que ela está falando. Dá uma atenção real para ela. Usa o que eu gosto de chamar de OCAFAP, ouvir com atenção, falar com paixão. Mas faz isso prestando atenção mais no que ela está sentindo durante a conversa do que especificamente nos fatos e no que ela está falando. Não é que você vai ignorar o que ela está falando, mas mais atenção especial ao que ela está sentindo. Se, por exemplo, enquanto ela está contando uma história, ela fala que viajou para o Rio de Janeiro com um amigo dela, mas ela gostou muito do sorvete que tinha lá. Bom, talvez ela não queira falar sobre o amigo dela, porque ela ficou meio, sei lá, quando falou do amigo dela. Mas na hora do sorvete, ela se animou. Isso é uma coisa para você usar. Esse é o assunto que vai funcionar melhor. Entende? Presta atenção em como que ela está se sentindo enquanto ela está falando. Tenta mover a conversa para assuntos que deixem ela mais animada, que deixem ela mais interessada na conversa. E adivinha qual é o assunto preferido de todos os seres humanos na face da Terra? Eles mesmos e as coisas que eles amam. Descobre o que ela ama, o que ela gosta de falar, deixa ela falar, participa da conversa respondendo e reagindo, relaciona, personaliza, dá o teu sabor para o que ela está falando e, se você conseguir fazer ela se ativar e falar sobre o que ela ama de verdade, parceiro, se prepara, porque não tem como você ficar tão interessante quanto uma mulher quando ela está falando do que realmente faz ela se arrepiar. Impossível, a gente não consegue. E dito isso, você vai querer ouvir ela com essa atenção e na hora que você estiver falando, falar com paixão, colocar movimento, colocar emoção nas suas palavras, usar a sua voz, potência, tom, velocidade, variar essas diferentes formas vocais para ter diferentes tonalidades de voz e colocar pressão naquilo ali, perguntar se ela já passou pelo que você está explicando, pelo que você está contando, quebrar o padrão, usar de humor, fazer brincadeira, levantar uma expectativa e depois subverter ela totalmente. Tá entendendo como existem tantos elementos que você pode usar para causar emoção?
exatamente isso que eu mostro a fundo e em detalhes dentro da Máquina. Um programa que é um dos meus orgulhos, com mais de 400 alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo e que tinha uma barreira bem alta de entrada até bem pouco tempo atrás. Mas eu resolvi criar uma oportunidade de você se juntar a essa comunidade, se juntar a esse clube por um preço que é, sinceramente, menos do que uma entrada de uma balada no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Pelo menos das baladas boas, né? Das baladas onde você realmente vai conhecer mulheres incríveis, gatíssimas e com muita coisa aqui para contribuir para você também. Então, o link para conhecer o Clube da Máquina está aqui embaixo na descrição. E no próximo episódio a gente vai falar sobre como criar conexão emocional de verdade com elas, usando finalmente a sua pele. Te vejo lá.